dia, galera! Tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai na aula 139 da apostila 7. Essa aula hoje ela está um pouquinho extensa, tenham paciência, façam com calma junto comigo e a gente vai fazer ela perfeitinha, ok? Qualquer dúvida, eu estou no chat, vocês podem me procurar, podem me mandar mensagem no WhatsApp e se tiver dúvida, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e vamos para a aula! Bom dia, galera! Vamos para mais uma aula, estamos na aula 139, vamos falar sobre mínimo e máximo de um conjunto e MDC, que é máximo divisor comum, certo? Bom, a aula de hoje ela tá um pouco mais extensa do que eu costumo enviar para vocês, mas a gente vai fazendo com calma e devagar e dá tudo certo. Bom, no exercício 1, ele fala o seguinte: determine o que se pede. Ele pede o mínimo e o máximo de um conjunto, quando eu tenho dado esse conjunto. Veja que eu tenho um conjunto que tem os elementos 1, 3, 4 e 6, e ele quer o mínimo desse conjunto aqui. Quem é o menor? Quem é o mínimo do conjunto? O mínimo do conjunto aqui é o 1. Então, eu posso dizer que o mínimo é o 1, certo? Fácil, né? Nesse caso, ele quer o máximo do mesmo conjunto. Quem é o máximo? O máximo é o 6. Então, colocou aqui, máximo 6. Deixa eu trocar a cor de canetinha, porque tá falhando. Aqui ele quer o mínimo de um conjunto que tem apenas o menos 1. Só pode ser ele mesmo, né? Não tem outro. Então, o mínimo aqui é o próprio número que só tem um, que é o menos 1. E no caso da letra D, ele quer o máximo do conjunto. Eu só tenho o menos 1, então o máximo também é só ele, só tem ele, não tem como eu comparar com nenhum outro numeral. Na letra E, eu quero o mínimo do conjunto dos números naturais. O mínimo do conjunto dos números naturais. Os números naturais são os números inteiros e positivos. Quem é o menor número inteiro? O 0. Então, o mínimo aqui é o 0. Eu quero o máximo do conjunto dos naturais. O mínimo eu sei que começa no 0 e vai infinitamente os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Então, eu não tenho um máximo. O meu máximo, então, eu posso dizer que não existe. Não tem um fim. Os números são infinitos, né? Já no exercício G, ele pede o mínimo dos números inteiros não nulos. O que significa esses não nulos? Esse asterístico aqui significa que eu quero todos os inteiros menos o número 0, que é o número nulo. Lembra que os números inteiros são tanto os positivos quanto os negativos. Como que eu vou pegar o mínimo dos números negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente? Então, eu posso dizer aqui também que ele não existe. Eu não consigo chegar em um menor número inteiro, porque existem infinitos números inteiros, pensando numa reta numérica para a esquerda e infinito números inteiros positivos pensando numa reta numérica para a direita. Então, eu não tenho. E eu quero aqui o máximo número inteiro não nulo negativo. Qual é o maior número inteiro não nulo negativo? É o menos 1. Então, eu posso dizer que o máximo inteiro negativo, tirando 0, é o menos 1. Certo? Vou virar a página. Exercício 2, ele pede para calcular usando a definição de MDC, do máximo divisor comum de 2 e 5. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou descobrir quais são os divisores de 2 e também vou descobrir quais são os divisores de 5. Para facilitar, eu vou apenas usar os divisores positivos, tá? Não vou colocar apenas os divisores, senão tem que colocar eles negativos e positivos. Vou colocar só os divisores positivos para ficar mais fácil de encontrar o divisor comum dos dois e o maior. Então, veja, os divisores de 2, quem dividem o 2? O 2 é o número primo, quem divide o 2 é o 1 e ele mesmo, certo? Quem divide o 5? O 1 e ele mesmo, porque ele também é um número primo. Quem é o maior divisor comum
dos 2. O maior divisor comum do 2 e do 5, que aparece nos dois, é o número 1. Então, eu posso dizer que o máximo divisor comum do 2 e do 5 é o número 1. Olha o exercício B. Eu quero os divisores, vou encontrar os positivos do 2 e os divisores, vou encontrar os positivos do 6. Achem os divisores de cada um. O número 2, ele é um número primo, a gente fez aqui em cima, os divisores dele é 1 e 2. Os divisores do 6, os números que dividem o 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. São os números que dividem o 6. Qual é o maior divisor comum do 2 do 6? Qual é o maior número que aparece em cima e embaixo? Aparece o 1, mas ele é o maior? Não. Aparece o 2. Ele é o maior? É. Então, o maior divisor comum do 2 e do 6, vou pôr aqui, ó, o MDC do 2 e do 6, é o próprio 2. Fácil, né? Continuando o exercício, agora eu quero os divisores do menos 3 e do 10. Não se assustem com um número negativo. A gente vai pensar apenas no número 3 e no número 10. Esqueçam do negativo. Então, eu vou pôr aqui os divisores positivos do menos 3 e os divisores positivos do 10. É a mesma coisa que eu pensar nos divisores do 3. Quem divide em o 3? O 3 é o número primo, então é 1 e ele mesmo. Quem divide o 10? O 10, quem divide é o 1, o 2, o 5 e o 10. Quem é o maior divisor comum dos dois? É o 1. Veja que eu tenho aqui, ó, o 1 aqui e o 1 aqui. Não tenho mais nenhum número que repete nos dois. Portanto, o maior divisor comum do menos 3 e do 10 é o 1. Fizemos mais um. Olha a letra D. A letra D eu tenho o menos 6 e o 3. Então, eu vou achar os divisores positivos do menos 6 e vou encontrar os divisores positivos do 3. Eu vou pensar nos divisores do 6. Quem divide em o 6? O 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Quem divide o 3? O 3 é um número primo, então é o 1 e ele mesmo. Quem é o maior divisor comum dos dois? Olhe nos dois conjuntos. Quem é o maior número que repete no conjunto de cima e no conjunto de baixo? É o 3. Então, eu posso dizer que o MDC, o máximo divisor comum do menos 6 e do 3, é o 3. Certo? Vamos na letra E. Na letra E, eu tenho os divisores de 16 e o 16 e o 36. Então, eu quero achar os divisores positivos do 16, eu preciso achar, e os divisores positivos do 36. Os divisores positivos do 16 é o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. E os divisores positivos do 36 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36, e ele mesmo. Quem é o maior divisor comum que aparece nos dois aqui? O maior número, ó, o 1 aparece, o 2 aparece, o 3, o 4 aparece, o 8 não, o 16 não. Então, o 4, ele é o maior divisor comum do 16 e do 36. Certo? Finalizamos o exercício 2. Agora, nós vamos utilizar o exercício 2 para fazer o exercício 3. Vamos lá? No número 3, ele pede para refaça os itens de A a E do exercício anterior, utilizando o diagrama de Venn. O diagrama de Venn são os diagramas dos conjuntos. Então, eu vou pôr o exercício A aqui e a gente vai desenhar os conjuntos. Preparem o compasso, moeda, alguma coisa que vocês possam fazer no caderno. Coloquei a letra A aqui para vocês. Vocês não precisam copiar de novo, porque vocês já têm isso no exercício 2. Veja que eu tenho os divisores do 2, os divisores do 5 e que eu tenho um máximo divisor comum, que é o 1.
Então, quer dizer que o 1, ele participa tanto do conjunto do número 2, quanto do conjunto do número 5. Então, eu tenho uma intersecção. Então, eu sei que o 1, ele vai participar tanto do conjunto do A, vou fazer aqui, ó, quanto do conjunto do 2, quanto do conjunto do 5. Vocês vão, então, fazer o conjunto dos divisores positivos do 2 e o conjunto dos divisores positivos do 5. Qual é o número que repete? Não é o 1? Então, o 1, ele tá tanto no conjunto 2 quanto no conjunto 1. Quais são os números que sobram? O 2 no conjunto do 2 e o 5 no conjunto do 5, certo? Vou virar a página, a gente vai fazer os outros. No exercício B, tenho aqui os divisores do 2, que é 1 e 2, e os divisores do 6, que é 1, 2, 3 e 6. Veja que o conjunto do 2, que é 1 e 2, está inteirinho dentro do conjunto do 6, ó. O 1 eu tenho aqui e o 2 eu tenho aqui. Então, isso significa que os divisores do 2 está dentro do conjunto dos divisores do 6. Então, eu posso dizer que eu tenho um conjunto dentro do outro. Então, eu vou desenhar o conjunto dos divisores do 6, fazer um pouquinho menor aqui. E vou desenhar o conjunto dos divisores do 2, que é um conjunto dentro do conjunto do divisor do 6. Então, eu vou desenhar o outro conjunto aqui, certo? Então, o de fora são os divisores positivos do 6 e o de dentro são os divisores positivos do 2. Então, quais são os divisores positivos do 6? O 1, que está aqui dentro do 2, o 2, que também está dentro do conjunto do 2, o 3 e o 6, certo? Agora, o exercício C, eu tenho os divisores positivos do 3 e os divisores positivos do 10. Aqui eu tenho apenas o 1 que está nos dois conjuntos. Então, eu tenho uma intersecção e eu vou desenhar aqui. Vou pegar o meu compasso, vou fazer os divisores positivos do 3 e os divisores positivos do 10. Então, a intersecção é o meio. Quem aparece nos dois? O 1. Então, aqui eu tenho os divisores positivos do menos 3 e deste lado eu vou ter os divisores positivos do 10. Os divisores positivos do menos 3 é o 1 que está na intersecção e o 3. E o do 10 é o 1 que está na intersecção, o 2, o 5 e o 10. Vamos virar a página para poder continuar. Exercício D, veja que eu tenho os divisores positivos do menos 6, que é 1, 2, 3 e 6, e os divisores positivos do 3, que é 1 e o 3. O 1 e o 3, deste conjunto dos divisores do 3, aparecem no conjunto do 6. Então, eu posso dizer que esse conjunto está dentro desse. Então, é uma circunferência dentro da outra. Eu vou desenhar a circunferência maior, que são os divisores positivos do menos 6, certo? E vou desenhar uma circunferência menor, que serão os divisores positivos do 3. Vou pôr deste lado agora. Tanto faz o lugarzinho, tá? Bom, fora vai ficar os divisores positivos do menos 6. E dentro vai ficar os divisores positivos do 3. Quais são os divisores positivos do 3? O 1 e o 3, que está dentro do conjunto do 6. Quem sobrou? O 2 e o 6. Já no exercício E, eu tenho os divisores positivos do 16, que é 1, 2, 4, 8, 16, e os divisores positivos do 36, que é 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Vamos ver quais são os números que estão nos dois conjuntos, ó. Eu tenho o 1 que está nos dois conjuntos, o 2 que está nos dois conjuntos, o 4 que está nos dois conjuntos. 8 eu não tenho para cá e nem 16 para cá. Então, quer dizer que o 1, o 2 e o 4 está na intersecção dos dois conjuntos. Então, eu tenho um conjunto, uma intersecção. Os divisores do 16 e os divisores do 36. Então, eu vou colocar de um lado os divisores
positivos do 16 e do outro lado os divisores positivos do 36, certo? Bom, quem participa dos dois conjuntos? O 1, o 2 e o 4. Então, aqui eu vou pôr o 1, o 2 e o 4. Deste lado, que são os divisores do 16, o 8 e o 16. E desse outro lado, o 3, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Estamos agora no nosso último exercício, que é o 4, e ele fala, escreva o que se pede. Ele pede no exercício A, dois conjuntos com o mesmo máximo. Então, eu preciso desenvolver dois conjuntos aqui, que eu vou chamar de conjunto A e conjunto B, e ele tem que ter o mesmo máximo. Então, o conjunto A, eu vou colocar 1, 8 e 10. Como ele tem que ter o mesmo máximo, o conjunto B, o meu maior número do conjunto tem que ser o 10. Então, pode ser 2, 4, 6, 8 e 10. O mesmo máximo, quem é? É o 10, ó. Ele aparece aqui e aparece aqui. O mesmo máximo. Na letra B, dois conjuntos com o mesmo mínimo. Vou continuar falando que os conjuntos são A e B. Vou mudar de cor aqui. Conjunto A e conjunto B. O meu conjunto A, eu vou pôr 1, 3, 5. E o meu conjunto B, eu vou pôr 1, 2, 3. Veja que é o mesmo mínimo. Então, eu tenho o mesmo mínimo aqui e o mesmo mínimo aqui. No exercício C, ele fala dois conjuntos cujo máximo de um seja o mínimo do outro. Então, o máximo de um seja o mínimo do outro. Vamos colocar o conjunto A primeiro. Eu vou falar que o meu conjunto A, ele vai ser 1, 2, 3 e 4. Se o máximo de um é o mínimo do outro, o conjunto B, ele tem que começar com o máximo do outro, ó. 4, 5, 6, 7. Olha lá, ó. O máximo de um é o mínimo do outro. Vou virar a página. No exercício D, ele fala dois números cujo MDC seja 3. O que significa? Que o maior divisor comum dos números seja o número 3. Eu preciso ter dois números em que o maior divisor deles seja o 3. Por exemplo, se eu falar que um número será o 9, os divisores positivos do 9, o 3 divide o 9. Se eu pensar no 24, divisores positivos do 24, os divisores do 9 e os divisores do 24, o maior divisor deles tem que ser o 3. Pode ser outros números, mas tem que ser o maior divisor seja o 3. Então, eu vou pôr aqui os divisores do 9, que são o 1, o 3 e o 9. E os divisores do 24 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Onde está o maior divisor? O maior divisor, ó, é exatamente o 3. Então, dois números cujo MDC seja 3, pode ser o 9 e o 24, tá bom? Se eu colocasse o 27, o 9 também estaria presente aqui, e daí não seria o 3. Então, tem que pensar em números em que o maior divisor seja o número que ele pediu aqui, o 3. Na letra E, dois números cuja o MDC seja 15, o maior divisor comum seja o 15. Eu vou pôr o próprio 15, divisores positivos do 15, e vou pôr um múltiplo do 15, eu vou pôr o 30, divisores positivos do 30. Vamos ver se o maior divisor será o 15. Aqui vai parar no 15, nele mesmo, né? Os divisores do 15 são o 1, o 3, o 5 e o 15. Os divisores do 30 são o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Então, veja,
o maior divisor comum que seja 15, pode ser o número 15 e o 30. Então, ó, tem o 15 aqui e o 15 aqui é o maior divisor comum desses dois números que eu escolhi. Fica fácil quando a gente pega o próprio número e depois pega o múltiplo dele, daí dá certinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fiz todos os exercícios desta aula com vocês. E então vocês vão ficar com adicionais, ok? Eu vou deixar então para vocês a adicional de número 62 da página 97. Só o 62, porque vocês têm que achar os divisores e colocar no diagrama de Venn. Depois que vocês fizerem no caderno, porque lá na apostila não tem espaço para isso, vocês conferem no link de resposta, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula!